Caros professores, muito bom dia, é um prazer poder falar com vocês. Nessa aula de terça e de quarta trataremos de Mateus 19 e Marcos 10, ok? Os dois estão entrelaçados e ensinam basicamente a mesma coisa, com algumas variações, tá bom? Dando mais foco em uma coisa ou em outra coisa, mas basicamente eles se concentram em dois princípios principais. O primeiro, tá, é o casamento, né? Como ter um casamento alicerçado no Evangelho de Cristo, né? Com diversas sugestões no próprio manual, como nós podemos fazer isso. A pergunta talvez para os jovens, como eu posso me preparar desde já para ser um bom marido, um bom pai, um bom professor? Nessa escada até o casamento ainda falta tanta coisa, né? Para os jovens, né? Estudo, trabalho, formação acadêmica, missão, convênios, todas essas coisas fazem parte do plano do Senhor para que eu possa ter um bom casamento. Podemos usar a família proclamação ao mundo, podemos usar esse último discurso do presidente Nelson, né? Precisa-se de pais pacificadores, precisa-se de maridos pacificadores, precisamos de trabalhadores pacificadores. É um ótimo discurso que fala a respeito dos relacionamentos das famílias. O segundo princípio que tanto Mateus quanto Marcos abordam é o do jovem rico, ok? Daquilo que me falta ainda. Isso não é de um jovem que procurou o Salvador, isso é de todos nós que devemos procurar o Salvador e perguntar para o Salvador o que me falta ainda. Tem diversas declarações no próprio manual ensinando a respeito disso. Se pedimos para o Senhor vai nos revelar aquilo que ainda nos falta para nos tornarmos mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. A história do jovem rico é nossa história. Aquilo que talvez nós sejamos cheios e que nós possamos e que temos que nos despojar. Talvez sejamos cheios de orgulho, talvez até sejamos cheios das coisas deste mundo e que precisamos nos despojar para voltar à presença de nosso Pai Celestial, né? Em Marcos 10 eu gostaria de ressaltar algumas coisas importantes que eu vejo aqui também, né? No versículo 24 ele começa dizendo é difícil aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Precisamos aprender a confiar em Cristo, em seu plano, na misericórdia, no perdão, no arrependimento. Confiando somente nas coisas do homem natural, raramente entraremos no reino dos céus. Por isso que aqueles que confiam nas riquezas jamais entrarão no reino do céu. Naqueles que confiam naquilo que não vem de Cristo, jamais poderão entrar no reino dos céus, né? Depois ele começa, no versículo 27, nós podemos até utilizar a versão do profeta Joseph Smith. Na versão do profeta Joseph Smith, ele diz o seguinte: para os homens que confiam nas riquezas é impossível, mas não impossível para os homens que confiam em Deus e deixam tudo por causa de mim. Pensem nisso, né? Os homens que confiam em Deus e deixam tudo, tá? O que eu preciso deixar ainda? O que eu preciso colocar em minha vida para ter mais confiança em Deus? Porque para estes todas as coisas são possíveis. Ele acaba dizendo, isso está lá no versículo 27. Depois ele começa a dizer que coisas são possíveis, né? E que coisas nós precisamos deixar. Talvez alguns de nós vamos ter que deixar casas, bens materiais, talvez alguns daqueles que para seguir Cristo vão ter até que ser contra os pais, contra as mães, ou até contra os filhos, né? Ou até contra os campos, né? Por causa de mim e de meu evangelho. E ele diz que ele vai receber 100 vezes mais, neste tempo agora. Tá? Mas ele também vai receber 100 vezes mais perseguições, porque decidiu seguir Cristo. O caminho do discipulado não é fácil. E aqueles que tomarem a decisão de seguir Cristo também padecerão por perseguições.
ele termina o capítulo 10 falando sobre um cego que procurou o Salvador, né? E ele estava buscando encontrar o Salvador. Assim como eu e você que não vemos muito bem, ou que não falamos muito bem, ou que não somos tão bons assim. Todos nós estamos juntamente com esse cego. E ele ensina a chave para que a gente possa ser curado, a chave para que a gente possa alcançar a bênção que nós precisamos. O Senhor sabe de todas as coisas. Quando o cego procurou ele, o Senhor faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Quando procuramos o Salvador, e gostaríamos de ouvir essa pergunta também: que queres que o Senhor faça em tua vida? Mas a resposta e o que ele tomou como decisão é também a chave. Versículo 50, o próprio 51, ele diz: mestre, que recupere a vista. Ele reconhecia que ele era o Filho de Deus. Ele reconhecia que ele era o Salvador da humanidade. Ele reconhecia que ele podia fazer qualquer tipo de milagre. Ao reconhecermos o Cristo como nosso Salvador e aquele que pode resolver todas as coisas em nós, e assim como o cego está disposto a seguir Jesus Cristo pelo caminho, esta é a chave. Porque aqui diz: e logo viu e seguiu Jesus Cristo pelo caminho. Talvez o caminho que Jesus Cristo designou para nós não é tão floreado quanto a gente pensa, né? O caminho de Cristo foi cheio de flores, né? Traição, sempre foi injuriado, teve que carregar sua própria cruz, sempre foi perseguido. Então, logo viu e teve disposição de seguir ao Salvador. Assim como as bênçãos que aqueles que estão dispostos a seguir o Salvador vão receber, como diz aqui, né? E perseguições. As bênçãos que nós precisamos vão estar sendo nos dadas se nós estivermos dispostos a seguir Cristo pelo caminho. O caminho que Ele nos proporcionar. Um forte abraço a todos e boas aulas.